Quero convidar aqui a nossa irmã Deane Costa, que vai trazer o testemunho. Agradecer a Deus, a igreja orou pela vida dela, ela está aqui já. E esta igreja orou, levantamos um clamor pela sua vida. As gêmeas também que estão, como ela não é membro, eu não tenho ela na lista, mas eu vou batizar ela no próximo agora, no mês que vem. As duas ainda, cadê? Elas estão aqui? Estão na salinha? Ah, foram para a salinha. Aleluia. Nós também queremos dar uma salva de palmas pela vida das nossas lindas irmãs. Dê uma salva de palmas pela vida da Sara e da Safira. Aleluia. Que são bênção nessa igreja. São comportadas igual a mãe delas. Aleluia. Mexe não, pastor. Aleluia. Eu acho engraçado, irmão, algumas coisas que a Beatriz, cadê ela? Olha, tá vendo? Já foi para a salinha. A Beatriz, quando ela quer alguma coisa, é diferente de que quando ela não quer pedir. Quando ela não pede as coisas e não quer as coisas, ela faz assim, igual a Chaves. Fica chateada. Mas quando ela quer as coisas, já viu? Atirei para um lugar. Vou. Eu já sei, vou. E quando não é vou, o que é que tu queres? Por que tu tá me chamando? Sai do meu quarto. Vó, olha para ele. Agora quando ela quer, vovô, eu já faço assim, ó. Você mexeu comigo. Aí você vem para a igreja. Aí chega aqui e você conversa, papai, papito, como diz os hispanos. Ou eu sou americano, eu geralmente chamo de father. Ou father. Os irmãos ficam até rindo comigo quando eu digo, thank you Jesus, thank you Lord, thank you. Aí diz, acabou o inglês nas 3 palavras. Mas uma coisa é certa. Ele entende como eu chamo por ele. Ele sabe da Isa como eu chamo por ele. Ele sabe quando eu digo, hoje não está bom, hoje está feia, a coisa está feia. Aí os adolescentes sobem aqui e dizem, eu sou teu pai. Aleluia. O papai está aqui nessa manhã. Ele cura, ele batiza, ele salva, ele prepara. E quem quiser ir na frente pode pulsar em nome de Jesus, eu deixo. Vem cá, irmã Daiane. Deane Costa. Venha trazer esse testemunho da sua cura. Eu mandei a foto para os irmãos. Ela está renovada porque o poder de Deus esteve na vida dela. Quantos querem receber nossas irmãs aqui conosco? Diga, irmã Deane, deixa Deus te usar. Amém. Irmãos, está conosco, eu não sei se ele está sentado, se ele está em pé. Presbítero, cadê ele? Tá ali, Manassés. Tem um lugarzinho para você aqui, vem para cá, meu filho. Aqui é o lugar dos príncipes. Aleluia. Manassés, ele saiu daqui como diácono, ele era tocador aqui oficial. Tocou com o Léo, né, Léo? Tocou com o Léo. E ficou comigo quase 5 anos, né? 5 anos. Ele era o tesoureiro, era líder do louvor. Ele era diácono, enxugava chão, lavava os banheiros. Tudo que tinha no coração ele fazia. E Deus levou ele para o Brasil como diácono. Porque ele não era batizado com o Espírito Santo. Ele veio diácono da outra igreja. Deus levou ele para o Brasil. Batizou ele com o Espírito Santo. Deu uma medalha a ele de presbítero na casa do Senhor. E é líder de uma das nossas igrejas da campanha evangelizadora ali
em Caruaru. E essa igreja hoje se alegra por ele estar aqui. A igreja quer dizer amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Quero dizer que é motivo de muita alegria, de muita honra eu estar aqui neste dia. Agradecer ao pastor Rogério pela confiança, pelo convite. E se eu estou aqui, certamente foi pela oração dessa igreja. Então eu não poderia, né? Na verdade, eu estar aqui hoje é cumprimento de promessa. O Senhor falava que me levaria para cá e que eu contaria que teria pessoas me ouvindo. E eu estou aqui agora, nesse momento, vivendo a promessa. Eu estou do outro lado e vocês estão me ouvindo. E irão me ouvir, né? O meu testemunho do que Deus fez. De como Ele é tão grande. Irmãos, Deus é tão grande. Tão grande. Mas eu vou tentar começar sem chorar, porque se eu começar a chorar, eu não paro mais. Mas, irmãos, meu nome é Deane. Eu sou de Toritama, um interior lá de Pernambuco, do estado de Pernambuco. E no ano de 2020, na pandemia, eu descobri um câncer. Um câncer de colo de útero. E uma semana antes de eu descobrir esse câncer, Deus já falava comigo. Eu fui para um círculo de oração e ali o Senhor levantava uma irmã e a irmã perguntava para mim se eu acreditava que Deus curava câncer. E eu tinha ido na médica, né, e ela tinha pedido uma biópsia. Então ali eu tive certeza que o Senhor já estava falando comigo. E aquela irmã falava que o Senhor me curaria, que tudo era para a honra e glória do nome dele. E uma semana depois eu recebi o diagnóstico e eu estava com câncer, era um câncer hereditário. A mãe da minha mãe morreu desse mesmo câncer, uma prima minha teve, então a gente sabia que a probabilidade de ser era muito grande por ser hereditário na minha família. E aí começou todo o tratamento, né? Toda a mudança de rotina, acho que só quem passa por um câncer sabe como é. Mas o Senhor, Ele é um Deus que nos faz andar sobre as nossas alturas. Não importa o tamanho da nossa luta, do processo do tratamento, o Senhor nos faz andar sobre as nossas alturas. Eu lembro que no dia que a gente recebeu o diagnóstico, a gente estava em São Paulo e lá tem um hospital muito renomado nessa questão de tratamento de câncer, o Albert Einstein. E aí a gente conseguiu uma consulta com um especialista de lá para saber, né, como que poderia ser feito. Mas aí, quando a gente chegou, foi descoberto que eu já estava em estágio terminal. Eu já descobri o câncer em estágio terminal. Ele já era o grau 4B, que é o último grau do câncer, né? E eu já tinha metástase, que é quando ele começa a espalhar pelo corpo, né, e tá no sangue. Então, não teria o que ser feito, não teria tratamento que desse jeito mais. E aí, eu ouvia, né, ele falar aquilo, mas eu lembrava da palavra da irmã, do círculo de oração, né, que o Senhor falava que era para honra e glória do nome dele. E ali eu ouvia o que o médico tinha a dizer, porque ele tem que dizer o que a medicina ensinou para ele, né? Mas a minha confiança estava no meu Deus. Eu entendia que, ainda que a medicina me dissesse é só até aqui, né? Quem
quem conta os nossos dias e quem dá final a eles é o nosso Deus. Então eu dizia, eu ouvia, né? Assim, não ficava falando nada, mas eu só dizia, tá certo. E eles ficavam até tristes, assim, ele dizia, meu Deus, uma menina tão jovem, a gente não tem o que fazer por ela. E eu não chorava, eu não ficava triste, eu fiquei só confiando em Deus, porque eu acho que esse é a resposta que a gente dá a todos os nossos impossíveis, é a nossa fé, né? Eu lembrava de Pedro, quando o Senhor chama ele, né, nas águas, quando ele pede para ir até Jesus, né, e Jesus fala que Pedro pode ir, e ali quando ele vai naquela fé dele, né, e quando ele olha para o mar, ele começa, né, a afogar, o medo faz ele, né, ir morrendo ali. E aí eu lembrava dessa passagem e eu dizia, não, eu não posso ouvir ele dizer que eu vou morrer e ficar triste com isso. Porque acho que a nossa mente é 70% do tratamento. Se a gente não tiver com a mente focada em Deus, com a nossa fé viva, a gente realmente desmorona. E aí eu ouvia o que eles falavam, né? Mas eu tinha muita fé. E aí eu comecei a viver todos os meus impossíveis. Eu comecei a, de fato, andar sobre as minhas alturas. Eu lembro que quando a irmã falou isso para mim no ciclo de oração, eu voltei para casa e eu lembro que eu dirigindo sozinha e ali eu dizia, Deus, me faça andar sobre as minhas alturas. Eu ouvi o que a minha avó passou. Eu ouvia de como era sofrido. Mas o Senhor é um Deus que nos faz andar sobre as nossas alturas. E eu quero viver isso. Deus, eu não quero. Eu quero que tudo seja extraordinário. Porque o Senhor tem isso para me dar. Então eu quero viver. Porque às vezes a gente vem para a igreja, a gente vive na igreja e a gente fala para as pessoas que não conhecem Deus. A gente fala de fé, né? A gente fala de milagre, a gente fala da bondade de Deus. Mas às vezes a gente não vive na nossa pele, né? E às vezes as coisas nos acontecem para Deus dizer, vive agora, fala do que você vive. E eu disse, Deus, eu vou viver na pele. Eu vou viver o processo na pele e eu vou viver o teu extraordinário na minha pele. Eu quero passar sobre todas essas coisas altas para mim, todo esse processo doloroso. E, irmãs, para a honra e glória do nome do Senhor, eu não tenho do que falar. Eu não tive um enjoo, que é uma coisa tão simples para quem está fazendo uma quimioterapia, né? Eu nunca vomitei assim, eu nunca fiquei enjoada. O único efeito colateral que eu tive foi o cabelo que caiu. Mas assim, do sofrimento do tratamento, que eu já ouvia falar da minha avó, eu não senti nada. Eu lembro que o meu médico falava, meu Deus, você é um ET. Porque ele falava que eu não era desse mundo. Ele dizia, como assim você não está sentindo? E ele ligava e ele dizia, já tomou a medicação? E eu dizia, não, eu nem abri a caixa. Mas como tá as dores de 0 a 10? Eu dizia 0. Eles, mas não pode, Daiane, não tem como. Eu disse, doutor, eu não estou mentindo, eu não estou sentindo. E ali, irmãos, coisa após coisa, dia após dia, tudo que ia acontecendo, eu ia andando sobre as minhas alturas. E com a minha fé que aquilo ia passar. Mas aí a gente precisava ter opiniões de outros especialistas. E eu fui para o Sírio-Libanês, que também é um hospital muito renomado lá. E a palavra era a mesma. Eu ouvia, elas ficavam assim me ouvindo. E depois falava, eu sinto muito, mas a gente não tem o que ser feito. Depois eu fui para outro médico lá em Caruaru, que é vizinho da minha cidade. E ele falava assim, olha, eu estudei o seu caso na minha casa ontem. E eu vou ser bem sincero com você. O seu ciclo de quimioterapias é a cada 21 dias. Você toma com 17 dias. No 17º dia, você sente o efeito colateral por inteiro. Assim, é como que o medicamento faz o efeito total no 17º dia. E aí, nesse dia, você já não passa, ele falava. Ele dizia, você não consegue chegar na segunda quimioterapia, que seria com 21 dias depois.
e eu tomaria um ciclo de quimioterapia. Depois eu tomava um tempo de radioterapia todos os dias. Depois eu tomava rádio com químio junto. E depois eu fazia braquioterapia, que é uma radioterapia interna, que vai para a sala de cirurgia, que toma hack. Bem complicada, assim. E dessa braquioterapia eu tomaria 4. Então, assim, eles tinham certeza absoluta, todos eles, que eu não viveria. E eu só dizendo, vamos lá, o extraordinário vai acontecer, né? E eu fui, comecei, e eles ligavam e diziam, como tá? E eu não, irmãos, eu não abria uma caixa do remédio. Tudo que foi passado a gente comprou, mas a gente não usava. Aí, quando ele não conseguia, assim, falar para mim alguma coisa que era muito pesado, assim, por exemplo, eu precisei fazer uma cirurgia robótica, né, que era só para tirar uma parte para fazer um exame, uma biópsia. E aí o médico falou assim, a nossa máquina do PET scan, que é o exame que eu já tinha feito antes, aqui do Albert Einstein, é o melhor do Brasil. Ninguém tem essa máquina, só aqui e no sul. Então, essa máquina, ela é bem precisa, ela consegue mostrar bem com exatidão os tumores que tem, os tamanhos, tudo. Mas agora, na cirurgia, que é um robô, né, ele olha, ele mesmo olha, ele falou, agora na cirurgia é que mostrou, de fato, a quantidade de tumores que tem, que no exame não mostrava. Então, cada vez ia ficando pior. Ele falava, o que já era muito ruim no exame, agora está muito pior. Eu só fiz abrir e fechar. Eu não fiz nada na cirurgia, porque eu não vou tocar nela. A gente vai deixar para ela não sofrer e esperar ela morrer. E ele chamava minha prima, que é a irmã de Manassés, ela que me acompanhou lá para São Paulo, e chamava minha mãe e dizia, olha, não criem expectativas, a gente vai dar um medicamento mais forte a ela, a dosagem mais forte, porque a gente já acaba de uma vez por todas o sofrimento dela fazer todo o tratamento. E eu recebi a radiação, que era, parece que 12 minutos, um ser humano pode aguentar, e parece que eles me davam 17, 5 a mais, que era, eles não falam, mas no final era para dizer, para tipo, já morrer naquilo e você não ter que fazer tudo e depois morrer do mesmo jeito. E ela falava assim para mim, Deane, o útero da mulher, ela é como a nossa bochecha, que a gente aperta e ele volta assim, né? E ela é rosada. E quando a gente dá radiação, ele fica tipo necrosado, né? Ele fica enrijecido, sem essa malemolência de ir e voltar, assim. E ele fica preto. Tipo, a radiação escurece, ele não fica mais vermelhinho. E, irmãs, eu fiz todo o ciclo. E quando eu acabei, eu estava na cama ainda saindo, a médica veio, ajoelhou do meu lado e disse, eu preciso de uma explicação. Aí eu falei, de quê, doutora? Ela é até uma coreana, eu acho que ela não conhecia muito Deus ainda. E ela disse, eu preciso de uma explicação, porque fui eu que fiz o seu tratamento. Fui eu que vi, eu vi a olho nu. Eu trabalho nisso há muitos anos. Eu terminei todo o seu tratamento. Eu lhe dei além da radiação, porque a gente queria lhe poupar do sofrimento. E aqui o seu útero continua como uma bochecha. O seu útero não está necrosado, o seu útero está rosado, como uma pessoa que nunca fez o tratamento. E ali eu glorificava a Deus e eu dizia, foi o meu Deus, foi o meu Deus. E ela dizia, como é isso? E eu falava da igreja, eu dizia, a igreja está orando por mim. Ela disse, como funciona isso? E ela ficava me perguntando, e eu ia explicando a ela, eu ia falando de Jesus para ela, e ela dizia, você pode pedir para essa igreja orar por mim? Você pode orar por mim, você não vai me esquecer não, você vai orar por mim. Porque ali eu via Deus fazer, eles entenderem que por mais estudo e por mais tecnologia que eles tivessem, quem comanda, quem dá o ponto final e quem diz como vai ser na nossa vida é o nosso Deus. E eu dizia, meu Deus, como tu és tão grande. E ali eu me alegrava com ele.
E eu lembro que quando eu saía dessa braquioterapia, que eu tomava hack, né? Eles vinham com uma cadeira de roda para lhe levar até o carro. E eu dizia, não, não precisa. A gente tinha alugado um flat em frente ao hospital, porque era pandemia. Não era bom estar pegando o carro, o Uber, táxi, nem nada. Aí eu dizia, não, não precisa, eu moro aqui em frente, eu vou andando. Aí eles diziam, não, mas você não consegue botar o pé no chão. E nenhuma vez eu sentei naquela cadeira de roda. Mais uma vez o Senhor me fazia andar sobre as minhas alturas. E ali eu saía andando e a gente subia, tinha um Starbucks lá em cima, a gente ia comprar comida. A cada 2 horas eu estava morrendo de fome, que já é outro impossível para eles, porque eles esperam que a gente fique sem comer, não consiga comer. E aí eles ficavam passando muitas vitaminas, insure, essas coisas para comer. E não, eu comia muito. E ele dizia, meu Deus, essa menina é um ET, não tem condições. E ali eu não saía naquela cadeira de roda, eu ia andando para casa. Eu não sentia nenhuma dor. Ele ligava, ele dizia, mas não pode. Eu disse, não estou sentindo. E em tudo, o nome do Senhor era glorificado. E ali, quando a gente foi fazer esse tratamento, quando começou esse tratamento, eu acho que eu passei 1 mês e pouco lá em São Paulo fazendo esse tratamento. E, irmãos, foi 1 mês, o tempo que eu passei era milagre todos os dias. Eu ficava esperando se a minha quimioterapia é tal dia, termina tal dia, então tal dia eu já contava o dia de voltar para casa com a minha cura. E ninguém acreditava, minha família, porque eles que recebiam as palavras mais duras do médico. Às vezes o médico poupa o paciente, né? E aí eu dizia, Deus, me ajuda a glorificar o teu nome, né? Me ajuda com que a minha história glorifique o teu nome. E em tudo eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, não teve nada que disse, isso aqui, sabe? Em tudo o nome do Senhor foi glorificado. E em tudo isso que eu estou tentando dizer bem resumidamente, é para falar sobre a fé. Que a fé é quem faz isso, né? Se a gente não tiver fé, na hora que a gente tiver um diagnóstico desse, a gente se prostra. Porque não é fácil você, sadia, normal, jovem, com a vida toda pela frente, alguém chegar e dizer, eita, você sabe que você vai morrer daqui a 21 dias? Você sabe que não é fácil. Não tem ninguém super, né, homem que consiga passar por isso sem se abater. Mas nele a gente consegue. Nele a gente consegue. Eu lembro que cada uma pessoa vinha me dizer alguma coisa e eu dizia, meu Deus, não é assim. Não é assim. E cada diagnóstico, cada coisa, eu começava a olhar para a Bíblia e lembrava das passagens. Eu lembrava de Davi, eu lembrava de José, eu lembrava da fé de Davi, quando Davi vai ali bem pequenininho, porque eu lembro que as pessoas começou a chegar, a gente dizer assim, tu tem que entender. Eu tenho uma prima que ela dizia assim, eu acho que ela tá ficando doida, eu acho que ela não tá entendendo o que está acontecendo. Aí eu falei, não, eu acho que você não está entendendo o meu Deus. Eu acho que você não entende o poder dele. E eu lembrava, né, que Davi, ele era um pequeno, né? Ele era como que um ninguém. E ali as pessoas diziam, ele não tem como, né, matar esse gigante. E o câncer ali era um gigante na minha vida. Ele era muito grande, né? Mas o Davi fala que ele foi no nome do Senhor e ele venceu, né? E ali eu fui também, igual a Davi, no nome do Senhor. E eu estou aqui contando vitória e dizendo que eu venci, né? E a gente vence, por mais pequeno que a gente esteja, que a gente realmente não é grande, é tudo misericórdia, tudo favor, tudo graça de Deus na nossa vida. Mas ali, por mais pequenininho que cada um você é filho. Sabe, você tem um pai. Às vezes as pessoas confiam em Deus desconfiando. Confiam em Deus com um pouquinho de temor. E aí ficam com crise de ansiedade, né? Porque ficam confiando
desconfiando, porque você vê o tamanho do problema, aí você começa, meu Deus, e se não acontecer? Mas a nossa fé, a gente tem que ir até o fim, não importa. Cada diagnóstico ruim que eu ia recebendo, eu dizia, é só para a história depois ficar mais bonita. Eu dizia, eu ia ouvindo e eu ria. E minha mãe olhava para mim, eu dizia, Deus, como tu és tão bom. A minha mãe disse, tu entendeu o que ele falou? Eu disse, entendi. Lá na frente eu vou dizer que ele disse isso e que eu estou aqui, de posse de vitória. E ali eu fui vivendo, e depois, antes de terminar o tratamento da parte da braquioterapia, a minha médica chegou com uma foto do meu exame, né, que era de toda a área tumoral, e com outra foto. E ela falava assim, aqui é o seu exame, é toda essa área grande, era sua área tumoral. Aí eu, certo, ela falou, e aqui esse outro é de uma pessoa que nunca teve câncer. É um útero sadio, e foi mostrando um comparativo para eu ver o tamanho. E ali eu falava, tá bom. Aí eu disse, e o meu de agora? Tipo, né, para eu comparar como que tava. E ali ela ficou calada, me olhando assim. Aí eu disse, e o meu de agora, doutora? Aí ela disse, esse da mulher que nunca teve um câncer é o seu. Irmãs, ali eu me alegrei tanto. Eu disse, meu Deus, como tu és tão grande. Porque ali eu não tinha terminado o tratamento. E eu dizia isso, eu disse, Deus, faz para que eles vejam que não foi o tratamento. Porque eu lembro que no começo da primeira fase, o meu médico falava assim, tá vendo como o seu médico é tão bom? Ele falava, aí eu dizia, tá vendo como o meu Deus é tão grande? Aí eu dizia, Deus, não deixa eu ser curada só no final. Não deixa eles dizerem que foi o tratamento deles. Mostra a esse povo que o poder é teu, que o controle é teu, que o Senhor é quem faz. E ali, minha gente, eu fui esperando esse dia. Eu não queria que chegasse o dia do final. Eu dizia, Deus, faça antes para a glória não ser deles. E ali, antes, eu ia começar a primeira braquioterapia, que era essa da sala de cirurgia. Eu ia começar. Eu ainda tinha uma semana inteira de radioterapia. Eu ainda tinha uma semana de quimioterapia. E ela chegou dizendo, esse daqui, da mulher que não tem câncer, é o seu exame. Irmãos, nosso Deus é muito grande. E ali eu me alegrava e eu dizia, Deus, obrigada, porque o Senhor fez desse jeito, né? Eles estão vendo que não foi eles. E ali, irmãos, eu fiquei curada, mas de toda forma terminei o tratamento. E quando foi com 3 meses depois, eu fiz, tem que ficar fazendo um acompanhamento, né? E eu fiz o outro exame. E ali naquele outro exame, aparecia novos tumores entre os pulmões. Que aí eu voltei para São Paulo e eles falaram, tá vendo que a gente lhe falou que era metástase? Tá vendo que você não estava curada? Aí eu disse, eu estou curada do meu câncer de colo de útero. Voltou, não tinha voltado no útero. Então, o meu útero, que era impossível ser limpo, ele continuava limpo. Depois dos 3 meses, né? E ali era novos cânceres que estavam aparecendo. E eu disse, não, Deus, eu não aceito assim. Esse povo não pode achar que o Senhor não faz. Porque eu sei que o Senhor fez. Complete a obra. E aí o que foi que o médico falou, né? A gente não pode lhe dar o tratamento agora, porque o seu corpo não aguenta por fazer pouco tempo que você tomou tudo isso. A gente vai esperar 2 meses e fazer um exame. E a partir desse exame a gente começa. Irmãos, a partir dos 2 meses que eu fazia o exame, os tumores eles iam diminuindo sozinhos, como quem está tomando a quimioterapia. E ali eles diziam, você está nos traindo, Deane, você está tomando essa quimioterapia lá em Pernambuco? Aí eu disse, não estou tomando nada. Ele disse, os tumores estão diminuindo sem nada. Aí eu disse, é o meu Deus. E eu faço parte lá do círculo de oração. E eu passava um dia todo tomando essa quimioterapia lá, né? E agora eu estava passando um dia todo no círculo de oração. Aí eu disse, lembrei, eu estou tomando uma quimioterapia. Eu passo um dia todinho de joelho na presença do Senhor tomando essa quimioterapia. E essa cura começou a vir
desses cânceres entre os pulmões, sem eu fazer nada. E a cada 2 meses, a cada 3 meses que eu ia tomando que eu ia fazendo o exame, ia mostrando que diminuiu, depois sumiu um todo por completo, depois sumiu outro por completo, depois sumiu outro por completo. E não tem mais nada, irmãos, para honra e glória do Senhor. Eu já fiz vários e vários exames e eu estou de posse de vitória. Eu estou curada e, mais uma vez, eles não puderam dizer que foi o tratamento deles, porque eu não tomei nada. O Senhor me curou, porque Ele falou assim, olha, Deane, eu já vi a gente fazer um exame, aparecer um tumor e depois, no próximo exame, não existe mais. Mas dessa sua forma, ele vai diminuindo, igual a quimioterapia. Tudo que você está passando aí é como se você estivesse tomando a quimioterapia. Então, Deus fez uma coisa além para eles irem vendo que Deus estava curando. E eles ficavam assim, né? Até hoje, ontem mesmo ele comentou um story meu e ele disse, como é tão bom lhe ver bem, né? Porque eu não conseguiria mais ir para os Estados Unidos, porque já era para eu ter morrido, né? E o Senhor me dizia, eu vou te dar o visto, que eu já tinha tentado algumas vezes e eu não tinha conseguido. Uma vez eu tinha tentado. E aí depois eu descobri o câncer, não tentei mais. E Deus dizia, eu vou te dar. E Deus dizia que eu vinha falar aqui. Eu nunca falei para pastor Rogério nada, né? Eu fiquei na minha e eu disse, se a promessa foi do Senhor, vai se cumprir, né? E eu tô aqui, nesse momento, com esse cumprimento. O Senhor me curou, o Senhor tem cumprido as promessas. Então eu quero dizer, igreja, eu não sei qual a sua luta. Todos nós temos nossas lutas, temos nossos impossíveis, temos nossos gigantes. Mas a resposta que a gente dá aos nossos impossíveis, a resposta que a gente dá diante dos nossos gigantes é a nossa fé. Não importa o tamanho, não importa o que aconteceu. Se você tiver fé, você vai conseguir. Se você confiar no Senhor de todo o seu coração, Ele faz você andar sobre as suas alturas. Não importa. Eu lembro, meu Deus, eu ficava lembrando assim, de cada... Eu tô nervosa, agora eu tô esquecendo do que eu precisava contar. Mas eu ficava assim, essa semana, lembrando de cada detalhe do que Deus tinha feito. E como eu dizia, meu Deus, foram muitos impossíveis. Não foi só a cura do câncer, foram muitos impossíveis que o Senhor fez. Então, assim, a gente consegue. Se às vezes a gente passou por algum momento difícil que a gente conseguiu passar, e hoje você pode estar passando por uma coisa que diga, isso é a coisa mais séria que está me acontecendo, né? Ali quando Davi ele vai matar aquele gigante, era a coisa mais séria que estava acontecendo na vida dele. Mas ele fala o quê? Ele fala, eu já matei o urso e o leão. Eu já tive outros impossíveis na minha vida lá atrás. E eu venci. O Senhor me ajudou e eu venci o urso e o leão. Então, se hoje tem um gigante na tua vida, tu pode dizer assim, isso é muito difícil, mas você já venceu o urso e o leão. Pense, tente trazer à sua memória. Se não já teve ursos e leões na sua vida, e se você não conseguiu, no Senhor, com a graça de Deus, com a ajuda dele, então esse gigante você também vai conseguir. E eu tenho outros impossíveis hoje na minha vida. Esse não foi o maior impossível. Agora, pelo tratamento que eu fiz, pela quimioterapia, é impossível agora eu ter um filho. Mas eu já sei que esse outro impossível já é mais um testemunho de vida. Porque o crente é assim, viu? O crente vence uma, aí vem outra. A gente não está no céu ainda não, né? Aqui é assim, a gente vence uma, aí vem outra, aí vem outra, aí vem... E esse meu já é... A gente tem que ter testemunho, irmãos, para contar. Tem gente que diz, porque há 20 anos atrás o Senhor fez. Não, o Senhor faz todo dia na nossa vida. Todo dia o Senhor está fazendo. A gente não tem que ter um testemunho de 20 anos atrás, de 15 anos atrás. A gente tem que ter um testemunho sempre. Então, quando... Eu já sei que é outro testemunho que o Senhor que eu vou ter na minha vida. E quero, com a graça de Deus, um dia poder dizer aqui. Ou então mandar a mensagem para o pastor Rogério e ele dizer assim...
Irmã Deane teve um bebê, né? Que é outro impossível. E eles falam, Deane, não pense nisso. Você pode um dia adotar. Eu disse, não, o Senhor vai me dar, eu vou gerar. Eu vou ter um bebê. Era o meu sonho. Porque o Senhor, a doença vem e frustra. Não. A doença não pode, as circunstâncias da vida não podem frustrar os nossos sonhos. A gente vai vencer todos eles no Senhor. Amém? Eu acho que eu tinha um monte de coisa para dizer ainda, mas eu estou muito nervosa. Então, eu acho que eu ia deixar só um versículo da mulher do fluxo de sangue, que eu acho a história bem parecida. E é em Lucas, o 8 e o 44, que fala assim: ela veio por trás e tocou na borda do seu manto. E no mesmo instante, a hemorragia parou. A gente vê nessa mulher que ela vai, toca no Senhor, né? E Jesus ali para, e eu acho muito bonito a resposta de Jesus para aquela mulher, que ele fala assim: a tua fé te curou. Né? Ele não fala assim, eu te curei, não. Às vezes a gente diz, não, mas só Deus fazer isso por mim. Isso aí é só Deus que pode fazer. E às vezes Deus está dizendo, não, é você que faz. Coloque a fé que eu faço. É um trabalho em conjunto. Você faz a sua metade, que é o seu 100% de fé, e eu faço a minha metade, que é o milagre. Que Deus, quando Ele faz, Ele também faz os 100%. Ele não faz pela metade. E se a gente for olhando os evangelhos, é sempre assim. A gente vê Deus falar, Jesus falar, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. A gente não vê em nenhum milagre Jesus dizer, eu fiz. Pode ler de novo todos os milagres que tem aqui no tempo de Jesus, e ele fala, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Então aqui o Senhor deixa um ensinamento pra gente, né? A gente ora, é o impossível e a gente está esperando em Deus. Mas o Senhor está dizendo, é a tua fé. É a tua fé. Dá o primeiro passo em fé que eu faço. E ali é até uma forma da gente procurar, tentar exercer mais a nossa fé. Porque tudo está na nossa mão, no quesito da nossa fé. Se a gente tiver fé, o Senhor vai fazer. A Bíblia diz, né? Tudo é possível ao que crê. Então, tenha fé que o Senhor vai fazer o teu impossível. E um dia tu estarás passando por cima, dizendo assim, o Senhor me fez passar sobre as minhas alturas. E aquilo que era impossível, que parecia me matar, eu estou aqui. É como uma onda que vem, e ela vem bem grande, e a gente está assim na praia, assim, né? E parece que ela vai se acabar. Mas se a gente ficar olhando, ela vai e vem. Mas tem uma hora que o Senhor diz, só até aqui, não mais adiante. E ali ela quebra e a gente pisa assim, ó, sobre as águas. E aquilo que era tão grande está ali agora, debaixo dos nossos pés. E isso é o que o Senhor faz na nossa vida, quando a gente tem fé. Então, é a minha palavra para vocês. Primeiro eu agradeço, né, a oportunidade. E a minha palavra para vocês é, tenham fé. O Senhor é o Pai de vocês. Vocês são filhos. Vocês são amados. O Senhor diz, tu és a menina dos meus olhos. Tu és precioso. Porque tem gente que começa a servir Deus e diz assim, eu sou servo. Ele é Deus. Não, antes disso, você é filho. O pastor falou aqui, né? Que você chega aqui e faz paizinho. Ele é o seu filho. Vocês que têm filhos, vocês conseguem pensar em não ter a bondade para fazer algo pelo filho de vocês? Ninguém. Então imagina ele, porque nós somos maus, né? Imagina ele, que é um Deus de amor. Então assim, minha gente, vocês são filhos, nós somos amados, você é precioso, você precisa entender o seu valor. Você não é só servo. Antes disso, você é filho. Você é um pai. Você tem com quem contar. Quando eu ouvia todas as coisas que eu não podia fazer nada, eu dizia, eu posso. Eu tenho com quem contar. Eu tinha ele. Eu podia não ter médico, eu não podia ter tratamento, mas eu tinha ele. Minha fé era isso. Não sei como é que vai acontecer, mas vai ter que acontecer. Não, mas é lógico que tu vai morrer. Mas diante dele, a lógica ela é envergonhada. Ela precisa ser envergonhada para ele mostrar quem é ele. Então, assim,
tá nas suas mãos a partir de hoje. Eu vou deixar vocês com a semana pensando nisso, assim, que cada um da gente precisa ter mais fé. Porque a gente vai conseguir, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Aleluia.